abençoe a todo o povo de Deus. Eu vim aqui mais um dia para trazer uma palavra poderosa para a sua vida, para os seus caminhos e também para a sua casa. Eu não sei por onde você está me acompanhando, se é pelo Instagram, se é pelo YouTube, mas eu tenho a certeza que a palavra de Deus, ela vai se tornar real e verdadeira sobre o seu coração neste dia de hoje. A palavra que eu quero trazer para você, ela é muito simples. Antes de eu começar esse vídeo, de fazer essa pregação, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo, compartilha para que outras pessoas possam receber da parte de Deus uma resposta que elas precisam. Então, se você pode, compartilha com um amigo, compartilha com um familiar, alguém que esteja precisando e necessitando ouvir a voz de Deus. Bom, eu quero falar uma palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, e eu sei que Deus, ele fará coisas grandes. Eu tenho a certeza que o milagre do Senhor irá invadir os nossos corações neste dia de hoje. A palavra que eu tenho para trazer para vocês, ela é muito simples. Ela se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 24. Essa história representa a história de um rei. E como eu já tinha dito em um outro vídeo, eu tinha pregado e falado uma palavra em outro vídeo, o rei, ele não é apenas pelo título que ele carrega, ele tem que ter atitude, ele tem que ter acima de tudo obediência, porque se não haver obediência, não tem como Deus operar. Preste bem atenção. A história que eu quero trazer para o senhor e para a senhora neste dia de hoje é muito simples. É sobre a história de Joás. Joás era um rei que começou com 7 anos de idade. Era um rei que começou, por sinal, começou muito novo. Começou, talvez muitas pessoas não acreditavam, talvez quando ele começou ele nem sabia o que era um reino. Quando ele começou ele ainda era pequeno demais para entender que aquilo que Deus, ele tinha estabelecido sobre a vida dele era muito grande. Só que agora ele vai crescer, ele vai começar a obedecer a voz do Senhor, ele vai começar a obedecer a voz de Deus, ele vai começar a entrar em santidade. Só que preste bem atenção, agora a Bíblia vai dizer que ele tem alguém que possa auxiliar, ele tem um sacerdote, um homem que está junto com ele, um homem que está acompanhando a trajetória dele, um homem a qual vai instruir ele, para ele conseguir alcançar da parte de Deus um milagre, uma resposta. Só que preste bem atenção, a Bíblia vai nos dizer que ele tinha um sacerdote chamado Joiada. Esse homem era um homem que ajudava ele. Este homem era um homem que estava junto com ele. Joiada era o sumo sacerdote. Joiada, ele foi o homem que arrumou mulheres para o rei. Joiada, ele foi o homem que orientou Joás, para Joás estar diante do trono. Só que preste bem atenção, a Bíblia vai nos dizer que Joiada, ele viveu 130 anos. Tanto, preste bem atenção, tanto que Joás, ele vai reconstruir o templo. O templo estava destruído, o templo do Senhor, a qual eles adoravam, a qual eles buscavam, estava destruído, estava devastado. Preste bem atenção. E agora a Bíblia vai dizer que Joás, por meio de Joiada vai ajudar Joás, orientá-lo para que ele consiga reconstruir o templo, para que ele consiga buscar ofertas para reconstruir o templo. Preste bem atenção, a Bíblia vai nos dizer que Joiada, ele representa espiritualidade. Por quê? Porque ele é o cabeça daquele lugar. Mesmo Joás sendo rei, Joiada era quem o orientava, Joiada era quem o ajudava, Joiada era o homem que estava adiante dele, ajudando na situação que ele estava passando. Era um homem que estava, que Deus acabou de me falar aqui, que existem pessoas que precisam ouvir a orientação de outras pessoas. Eu não vim aqui falar uma palestra para você não. É Deus que está me dizendo que é tempo de você começar a ouvir orientações de outras pessoas. É tempo de você dar ouvidos para que os outros falam. Não que você não seja espiritual, mas para a gente alcançar algo do Senhor, a primeira coisa que precisamos fazer é ser humildes. A humildade procede à honra. E Deus está dizendo no dia de hoje, é necessária a humildade, é necessário ouvir, absorver. É claro que você não vai ouvir tudo aquilo que estão falando e agir com a atitude deles, mas é necessário que você ouça,
para que Deus ele possa fazer um milagre sobre a sua vida. Preste bem atenção. Joiada, ele representava espiritualidade. Isso vai dizer no livro de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 12. Quando ele morre, quando Joiada morre, ele não prega mais. Eu quero conjecturar aqui para você entender. Joiada, ele representava espiritualidade. Joás, ele não tinha a espiritualidade que Joiada tinha. Joiada, ele tinha algo com Deus. Joiada, ele tinha intimidade com Deus. Joás já não tinha. E a Bíblia vai dizer que agora ele morre, Joiada morre, ele perde a espiritualidade daquele ambiente, ele perde a espiritualidade daquele lugar. E quando a espiritualidade morre, é Deus dizendo para pessoas: quando a espiritualidade morre, você não prega mais. Quando a espiritualidade morre, você não canta mais. Quando a espiritualidade morre, você já não consegue mais fazer nada para Deus. Você não consegue ofertar, você não consegue dizimar, você não consegue orientar outras pessoas, você não consegue orar, você não consegue buscar, você não consegue descer na madrugada. E Deus está dizendo: a espiritualidade daquele lugar morreu. E Deus está te perguntando: até quando você vai permitir que a espiritualidade na sua casa está sendo cessada? Até quando você vai permitir que a espiritualidade no seu lar, na sua casa, no seu trabalho fique escassa? É tempo de voltar a ter espiritualidade, é tempo de voltar a ter um compromisso com Deus, é tempo de voltar a ter um momento com Deus, é tempo de voltar a ter um compromisso sério com Deus. Preste bem atenção. Quando Joiada morre, é Deus dizendo: a espiritualidade se foi. Joiada foi um homem que ele tinha um compromisso com Deus, ele ajudou Joás até quando ele pôde. A Bíblia vai dizer que ele viveu por 130 anos. Ou seja, durante 130 anos a Bíblia vai nos relatar, ela vai nos dizer que os sacrifícios foram feitos, que o milagre de Deus aconteceu. Mas quando Joiada morre, agora Joás começa a desobedecer a voz de Deus. A Bíblia diz que foram homens adiante do trono de Joás e falou para Joás, deu conselhos maus, porque da mesma forma que tinha Joiada para dar conselhos bons, do mesmo jeito que tinha Joiada para orientar de uma forma boa Joás no seu reino, também tinha pessoas para orientar ele do lado do mal. Também tinha pessoas, é Deus dizendo: depende da voz que você quer ouvir, é tudo você. A orientação você recebe, mas o ouvido você tem que ouvir, mas é de você absorver aquilo que eu estou te falando. Preste bem atenção. A Bíblia vai dizer que aqueles homens corrompem o coração de Joás. E Joás agora, a Bíblia vai dizer que esse povo não vai mais adorar no templo. O povo não vai mais buscar no templo. O povo levanta altares. Que isso? Mas Joás não foi o homem que restituiu o templo? Então quando ele restitui o templo, quando Joás restitui o templo, é ele dizendo que ele acredita na palavra de Deus, senão ele não tinha reconstruído o templo. E a Bíblia vai dizer que agora é o mesmo homem que agora ele não vai mais no templo adorar a Deus. Aquele povo se esqueceu de Deus. E Deus está dizendo que existem pessoas aqui hoje que estão esquecidas do que Deus já fez na sua vida, que estão esquecidas do que Deus já fez nos seus caminhos, que estão esquecidas de tudo que Deus ele ainda irá de fazer sobre os seus caminhos. A Bíblia vai dizer que agora Joás, ele vai começar a desobedecer a voz de Deus, ele vai começar a perder a intimidade, ele vai perder a espiritualidade. E a palavra que desceu de Deus para a minha vida aqui, eu vou passar para vocês agora, é que Joás, repara que Joás ainda está no trono. Joás, ele ainda é rei, mas ele perdeu a espiritualidade. Então não adianta nada. É por isso que tem muita gente, é por isso que tem muito pastor, é por isso que tem muito pregador, é por isso que tem muito obreiro, é por isso que tem muito levita que hoje em dia canta e ninguém sente mais nada. É por isso que tem muito pastor que prega e ninguém sente mais nada. É por isso que tem muita gente que está fazendo demais e ninguém sente nada. É porque perdeu a espiritualidade. Então não adianta você estar no trono se você perdeu a espiritualidade, se você já não tem mais o caminho, se você já não tem mais Deus. Quando Joiada morre e Joás, ele reina, só que ele não tem mais espiritualidade. Deus dizendo: sem eu você não consegue, sem eu você não vai alcançar tanto.
que a Bíblia vai dizer que Deus levanta profetas. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele levanta homens de Deus para poder profetizar sobre aquelas terras, sobre aquele lugar, e dizer que era tempo de voltar, que era tempo de voltar a ter espiritualidade. Só que agora Joás ele não obedece a voz de Deus, e Deus vai começando a se irar com aquela terra. Deus vai começando a se irar com aquele lugar. Só que preste atenção, a Bíblia vai dizer no livro de 2 Crônicas 24, versículo 20, que Deus ele levanta o filho de Joiada, ele levanta o filho de Joiada para profetizar sobre aquela terra. O Espírito de Deus veio sobre Zacarias, quando eles pegaram as pedras para matar, eles pegaram pedras para matar Zacarias, porque Zacarias estava profetizando sobre aquela terra. E quando eles pegam pedra para matar Zacarias, é Deus dizendo, a Bíblia diz que Deus ele toma o espírito de Zacarias, ou seja, não era mais Zacarias, era Deus. E eles levantam pedras para atacar sobre Zacarias. Quando eles pegam pedras para atacar sobre Zacarias, é Deus dizendo, estão atacando o próprio Espírito, estão atacando o próprio Deus. Ali era a carne de Zacarias, mas não era Zacarias. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou Zacarias. Já não era mais Zacarias, ali era Deus. E agora eles estavam atacando o próprio Deus. Talvez eu esteja pregando para pessoas que estejam atacando o Espírito. Talvez eu esteja pregando para pessoas que já não tem mais espiritualidade, e além de não ter mais espiritualidade, não tem mais compromisso com Deus, já não tem mais fidelidade, já não tem mais intimidade, já não tem mais nada com Deus e estão atacando o Espírito. Pastor, como é que eu ataco o Espírito? O Espírito você ataca todas as vezes que você abre a sua boca para blasfemar, todas as vezes que você adora outros deuses, e quando tudo começa a dar errado na sua vida, você começa a culpar Deus, como se Ele fosse culpado daquilo que você está vivendo, como se Ele fosse culpado daquilo que você está passando. E Deus está dizendo neste momento, é tempo de voltar a ter intimidade, é tempo de voltar a ter compromisso, é tempo de voltar a labracala vasselwi, a labracala mandarabiassou, é tempo de voltar a ter intimidade com Deus, é tempo de voltar a ter compromisso, espiritualidade, é tempo de parar de culpar Deus por aquilo que deu errado na sua vida, é tempo de parar de culpar Deus por aquilo que está dando errado, por aquilo que está falido, por aquilo que está acabado. É tempo de parar de culpar Deus pela sua saúde, pela sua vida financeira, pela sua vida sentimental, porque é tempo de parar de atacar o Espírito. Preste bem atenção, a Bíblia vai dizer que agora dois oficiais, dois homens que eram oficiais do rei, dois homens que eram oficiais do rei Joás, agora eles vão tramar, eles vão armar contra ele. A Bíblia diz que eles estão armando, porque o diabo ele é astuto, ele vai armar, ele vai achar o momento certo, ele vai achar a hora certa, ele vai achar o momento certo para poder te atacar, ele vai achar o momento certo para poder te matar, porque Joás ele já não tinha mais um compromisso com Deus. E quando Joás não tem compromisso com Deus, é Deus dizendo, eu também não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo. E Deus está dizendo para você através desse vídeo, eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo. Eu vim aqui para falar o que Deus está mandando dizer, eu não vim aqui para te agradar. Se você achou que eu ia profetizar o carro novo na sua vida, lugar errado. Mas eu vim pregar a palavra de Deus aqui neste dia de hoje. E se você abrir os seus corações, a Bíblia vai dizer no livro de Jeremias 29:11, buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Então se você abrir seu coração para Deus hoje, Deus ele vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar os seus caminhos. A Bíblia vai dizer que agora Joás estava deitado em cima da sua cama, porque ele tinha ido para uma guerra. E os assírios, a Bíblia diz que era contra os assírios. E os assírios eram homens menores, eram poucos homens, mas Deus permitiu que aqueles homens vencessem eles, que aqueles homens vencessem a guerra. E quando Deus permite que aqueles homens vencessem a guerra, é Deus dizendo, eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo.
Talvez você esteja culpando Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida. Deus está dizendo: não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo. Eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo. Mas preste bem atenção. A Bíblia vai dizer que agora Joás, ele está deitado em cima da sua cama, gravemente ferido. Eu consigo imaginar a cena. Joás deitado em cima da sua cama, talvez arrependido. Joás estava deitado em cima da sua cama, talvez dizendo: o que foi que eu fiz da minha vida? Joás estava deitado em cima da sua cama, talvez lembrado do que Joiada havia feito por ele. Joás estava deitado em cima da sua cama, talvez chorando, talvez pedindo uma nova oportunidade. Assim como no dia de hoje, existem pessoas que estão se lamentando por aquilo que fizeram. Pessoas que estão... Quantas pessoas estão talvez numa prisão, talvez arrependidas do que fizeram, talvez arrependidas do que aconteceu. E quantas pessoas hoje estão no cemitério, mas talvez arrependidas porque o Espírito ele vive, talvez arrependidas, mas não pode voltar mais. Deus está dizendo: é tempo de se arrepender, é tempo de voltar a ter um compromisso sério com Deus, porque Deus ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Só que preste atenção, a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles vão entrar naquele lugar e eles vão tramar contra a vida de Joás. O que eles vão fazer? Eu vou me vingar daquele rei, porque o rei matou Zacarias. Eu vou me vingar. E aquele que derrama o sangue, o seu sangue será derramado. Preste bem atenção. A Bíblia diz que aqueles homens, eles entram dentro do quarto de Joás e eles matam Joás. E quando Joás ele foi atingido, e quando Joás ele morre, é Deus dizendo: ele traiu. Preste bem atenção. Joás ele traiu Deus, porque ele tinha uma intimidade, ele tinha espiritualidade, ele tinha um compromisso. Ele traiu a presença de Deus do lado de dentro, porque antes dele trair do lado de fora é necessário que ele abra dentro do coração. Antes dele trair Deus do lado de fora, ele traiu Deus dentro do seu coração. Talvez a malícia tomou conta do coração dele, talvez o ódio, não sei, talvez a raiva, talvez aquele sentimento de desprezo, talvez uma tristeza, talvez existe algo na sua vida que está te prendendo de você continuar na presença. E Deus está dizendo: é tempo de se desfazer, é tempo de você se desfazer daquilo que não é da vontade de Deus. Eu não sei o que estava acontecendo com Joás, mas a Bíblia diz que Joás ele deixou de servir a Deus. Ou seja, antes de nós podermos... Preste bem atenção. Quando acontece algo na nossa vida, quando vemos algo, quando acontece algo, a primeira coisa que nós fazemos é ver pela mente. Pela nossa mente. Nós não somos culpados daquilo que nossa mente pensa. Quando nós vemos alguma coisa, talvez alguém falando mal de você, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai vir na mente. A segunda coisa que vai acontecer é vir para o coração. E a terceira coisa que vai acontecer é sair para fora. Você vai começar a tirar para fora aquilo que está dentro. A Bíblia vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E Joás, ele começa a pecar contra Deus. E quando ele morre, ele começou a trair a Deus. Eu não sei quem vai pegar isso aqui. Ele começa a trair a Deus, porque antes dele cair do lado de fora, ele caiu do lado de dentro. Preste bem atenção. Eu não vim aqui fazer um teatro para você aqui hoje, não. Eu vim falar o que Deus ele mandou falar. E a palavra de Deus é bem simples. Joás traiu do lado de dentro, para depois trair do lado de fora. E quando aqueles homens eles tramam contra a vida de Joás, quando aqueles homens pensam em se vingar, em matar ele, é Deus dizendo que a traição, ela não vem de fora, a traição vai vir de dentro. Da mesma forma que Joás fez, ele caiu do lado de dentro para depois cair do lado de fora. Aqueles homens, eles vieram de dentro, eram homens do reino dele, e traíram ele, mataram na primeira oportunidade. A intimidade de Joás foi dominada pelo mal. A intimidade de Joás foi dominada pelo diabo. A intimidade de Joás foi dominada por aquilo que não era vontade de Deus. Preste bem atenção. Joás ele foi traído, porque traição não vem de fora. A traição ela vem de dentro.
A traição, ela vem de dentro para fora. Eu não sei o que você está passando, o que está se acontecendo na sua vida, mas Deus está dizendo que tem muita gente que está assumindo o trono sem capacidade de conduzir. E trono não é apenas para quem tem um título. Trono é para quem obedece. Trono é para quem ouve. Trono é para aquele que está diante da presença de Deus. Não adianta nada, assim como eu tinha feito numa outra pregação, não adianta nada você ter um título, não adianta nada você ter conhecimento, honra dos homens, não adianta nada você ter honra dos homens e não ter honra de Deus. É por isso que tem muita gente que está se desfalecendo na presença, que estão perdendo a intimidade com Deus. E Deus está dizendo: é tempo de voltar. Eu não vim aqui fazer um teatro, nem falar uma palavra bonita. Deus veio para falar com pessoas. Eu creio que pessoas serão marcadas pela presença de Deus. Eu creio que pessoas serão tocadas, pessoas serão batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu vim aqui porque Deus mandou vir. Deus mandou fazer esse vídeo, falou: vai e faz. Eu estou aqui, obedecendo a voz de Deus, porque o trono não é para apenas aquele que tem um título, mas o trono é para aquele que obedece. E eu estou obedecendo a voz de Deus no dia de hoje. Eu estou ouvindo e absorvendo o que Deus falou. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa iluminar os seus caminhos. E se essa palavra ela falou com você, eu não sei a luta e a prova que você está passando, mas eu não vim aqui profetizar a chave de carro, não vim profetizar que você vai arrumar um emprego novo, que Deus vai colocar 10 mil reais na sua conta. Eu vim aqui falar o que Deus mandou, porque a obediência, ela gera honra. A humildade procede a honra. E é essa palavra que eu tenho para a sua vida no dia de hoje. Não seja apenas alguém que tem título, mas não tem uma atitude, que tem título, mas não tem mais intimidade, que tem título, mas não tem mais espiritualidade com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida.